Todos já estão localizados, é o capítulo 15, o item 180, médiuns intuitivos. Pode ler para nós, Silvia? 180? 180. Médiuns intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. O espírito livre, nesse caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia. Atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e essa dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante. É que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar. Domina a malgrado seu e lhe imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médiuns intuitivos. Continua ali. Até o final. Mas, sendo assim, dir-se-á nada prova seja um espírito estranho quem escreve e não o do médium. Efetivamente, a distinção é às vezes difícil de fazer-se, porém, pode acontecer que isso pouca importância apresente. Todavia, é possível reconhecer-se o pensamento sugerido por não ser nunca preconcebido. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada, e a miúde é contrário à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como faria um intérprete. Este, de fato, pode transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele de certo modo, para traduzi-lo fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. Tal, precisamente, o papel do médium intuitivo. Vamos comentar agora esse item sobre os médiuns intuitivos. Nós vimos, na semana passada, os médiuns mecânicos, agora temos os intuitivos. Como é que ocorre essa manifestação mediúnica aí através da intuição? Como eu não participei da semana passada, eu estava revendo aqui na página anterior, porque ele relatava sempre nesse capítulo, nessa sessão aqui da obra, sobre os espíritos quando escrevem, né? Aí que eu vi que exatamente nós estamos falando sobre os médiums escreventes psicográficos, né? Então, ele relata essa relação de que, se no médium intuitivo, no médium mecânico, o espírito, de alguma forma, utiliza o elemento físico para escrever e o médium não tem participação direta do que está sendo escrita, aqui é o contrário, ele é um intérprete, né? Ele é um tradutor da mensagem que vem para ele. O que me chamou a atenção, e aí eu venho refletir sobre isso, que ele fala assim, ó, no final do terceiro parágrafo, né? Pode mesmo estar fora dos conhecimentos da capacidade do médium. Aí eu fico imaginando assim, será que um médium intuitivo consegue escrever algo que ele não conhece em idiomas diferentes? Eu sei num relato que o Chico Xavier teve essa oportunidade de escrever uma mensagem para até acho que alguém comentou nesse grupo, porque tínhamos... Italiano? Que não era italiano, era um... Eu acho que foi o Vils que falou. Que ele recebeu uma mensagem de um rapaz que tinha de uma forma morrido, né, desencarnado, e a família muito descrente, depois de muitos convites, vai lá, fala contigo e tal. Eles foram lá, e aí ele escreveu a mensagem e ele não soube ler. Ele disse, olha, aqui eu tenho uma mensagem de alguém, mas preciso que alguém da família, alguém que saiba, possa ler aqui para mim, porque... Então, eu acho que tem essa capacidade, mas para mim parece muito difícil, porque como ele é um tradutor, ele deveria ter entendimento do que ele escrever, né? Então,
Ficou Mas essa se é o dúvida outro que aqui. está falando, não é ele? Daí Agora, assim, ó, vamos ver aqui, ó. O cara falou, o espírito está falando, mas aí ele não é a fala como a gente pensa, porque Sim. daí ele não seria um médium audiente, nós estamos falando. O intuitivo dentro dos escreventes ou psicógrafos. Aqui ele nos diz que a transmissão, ó, a primeira ele começa a transmissão do pensamento. Então, o pensamento, ele ocorreria numa língua ou ele recebe a ideia? recebe ideia. Entende? Então, como no anterior nós vimos que é bem fácil de escrever em qualquer língua e não saber nada, porque não é, ele está sendo apenas um instrumento. Então, ele seria uma extensão do lápis comido na mão do médium no anterior. Que o anterior, o mecânico, então, ele é um fenômeno praticamente físico. Esse é o contrário. É eminentemente um fenômeno intelectual. Isso. Então, inteligente. Então, ele é como um intérprete. O intérprete, o que vai fazer? Se ele está falando, é claro que ele teria que entender, ele tem que entender, mas daí não é no caso do intérprete da língua. Ele entende o pensamento, ele vai transmitir conforme ele fala. Então, nesse caso aqui, eu entendo que daí não se encaixaria. Se ele fosse inconsciente, aí não, aí ele poderia nem não ter conhecimento sobre a língua, mas saber transmitir, porque não passou pelo cérebro dele, né? Pelo pensamento. Não é só a questão da consciência, porque daí o mecânico, no caso. Não, mas é bem fácil distinguir entre os dois casos aqui, né? Entre o mecânico e o intuitivo. Algo mais? Eu fiquei pensando, Marino, se uma pessoa, um médium, né, fosse analfabeto, aí seria só mecânico e não intuitivo. Ele, a princípio, sim, só que, digamos, se ele for analfabeto, ele vai receber a intuição ou não? vai. Se ele receber Mas ele vai caso a escrita, ele é um meio que ele usa. Ele pode usar a psicofonia, porque a ideia ele vai receber. Então, ele vai... Eu entendo que o médium intuitivo, ele tanto pode usar, falar a intuição, como ele pode escrever, porque ele recebe o pensamento. Como é que ele vai externar esse pensamento que ele recebeu? Daí, conforme se ele for um médium mecânico, mesmo analfabeto, ele vai escrever isso. Isso. Porque... Eu estou fazendo um extremo, assim, para ficar mais fácil de ver. Porque, vamos dizer assim, o mecânico não é um médium que escreve, quem escreve é o espírito. Pois é. Então, ele pode ser, sim. Então, agora, nesse aqui, não, quem escreve é o médium. O pensamento que é do espírito, mas a escrita é do médium. E difícil de discernir, né, o que é o pensamento dele e o que é o pensamento. É uma coisa bem difícil, eu penso assim, né? O papel do médium está em algum lugar aqui, ele tem na leitura a dificuldade. Uhum. E quem participa da reunião mediúnica não vê essa dificuldade, não sente, ou mais no início, principalmente, não sentiu essa dificuldade, é meu, não é? Porque o mecânico não, esse deixa claro, não deixa dúvida para ninguém, né? Principalmente para o médium. Porque ainda um estranho que não tem conhecimento ainda pode achar que é. Mas para o médium não fica dúvida. Agora, nessa aqui, o primeiro que sente a dúvida é o médium quando ele ainda não tem um bom desenvolvimento e conhecimento do... Eu acho que a maioria tem essa dúvida, né? Será que é mesmo? Será que é meu? Não é? Mas depois, com o tempo, a gente vai vendo que não é. Que realmente não é o pensamento da gente, é do espírito. Algo mais, pessoal? Diminuiu o som do volume das notificações aqui. Eu vi o som. Pode falar.
Eu às vezes demoro um pouco para responder, que eu tenho que abrir 2 microfones quando eu fecho aqui. Essa questão de o médium transmitir uma mensagem em língua que não lhe é conhecida, nós vamos estudar na questão 223 deste livro dos médiuns. Nós podemos olhar lá nos itens 15 até o 19. O item 15 fala da linguagem do pensamento, que os médiuns recebem dos espíritos o pensamento, que é a língua universal. Segundo este item 15º aqui, os espíritos não utilizam uma linguagem verbal como nós a conhecemos, mas o pensamento. E o médium a traduz na sua linguagem usual, aquela que ela aprendeu nesta última encarnação. No item 16º diz assim: se é assim, só na linguagem do médium deveria ser possível ao espírito exprimir-se. Entretanto, é sabido que escrevem em idioma que o médium desconhece. Não há aí uma contradição? Pergunta Kardec. E os espíritos... tem uma nota aqui, né? Não sei se são os espíritos ou ele que escreve. Nota. Não, é o espírito que responde. Nota, primeiramente, que nem todos os médiuns são aptos a esse gênero de exercício. E depois, que os espíritos só acidentalmente a ele se prestam, quando julgam que isso pode ter alguma utilidade. Para as comunicações usuais e de certa extensão, preferem servir-se de uma língua que seja familiar ao médium, porque lhes apresenta menos dificuldades materiais a vencer. A 17ª, Kardec pergunta: a aptidão de certos médiuns para escrever numa língua que lhes é estranha não provirá da circunstância de lhes ter sido familiar esta língua em outra existência e de haverem guardado a intuição dela? Olha a análise do Allan Kardec, porque nós temos um cabedal de conhecimento que não vem de imediato ao nosso consciente, fica no inconsciente, que é aquilo que aprendemos em outras encarnações. Nós tivemos várias encarnações, não temos nem ideia do número delas, e certamente nascemos em diversos povos, de diversas línguas, e vamos acumulando esse conhecimento que fica arquivado. Então pode, de repente, a pessoa passar a escrever numa língua que para ela parece estranha. Aqui no Brasil tem, inclusive, um documentário de um brasileiro que nunca falou com pessoa de língua japonesa e de repente começou a escrever e falar japonês de uma forma impressionante. Inclusive chamaram uma intérprete japonesa para ver se ele estava de fato falando em japonês, escrevendo em japonês, e ela ficou surpreendida porque ele não tinha nem sotaque de brasileiro, falava como se fosse um japonês e escrevia perfeitamente. Então, nesse caso, não era uma faculdade mediúnica, era o arquivo do inconsciente que de repente veio à tona, né? E quanto a essa pergunta de Kardec, os espíritos respondem: é certo que isso se pode dar, mas não constitui regra. Com algum esforço, o espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. É o que acontece quando o médium escreve na língua que lhe é própria palavras que não conhece. Por exemplo, uma pessoa que nunca viu inconstitucionalissimamente, até é difícil de dizer essa palavra, né? Nunca ouviu essa palavra. Aí o espírito quer escrever, ele não tem esse cabedal de conhecimento, mas ele consegue. E também quando alguém quer pegar uma criança que ainda não aprendeu a escrever e escrever, a pessoa pode pegar na mão dela e conduzir a mão, mas dá muito mais trabalho do que ditar para uma criança já alfabetizada uma palavra que ela escreva por esforço próprio. E depois na 18ª, poderia uma pessoa analfabeta escrever como médium? Aqui está a questão, né? Sim, mas é fácil de compreender-se que terá de vencer grande dificuldade mecânica, por faltar à mão o hábito do movimento necessário a formar letras. O mesmo sucede com os médios desenhistas que não sabem desenhar. Então, a propósito, eu acho que já falei para vocês, eu conheço uma pessoa de Passo Fundo, um amigo particular da juventude, o Paulo Afonso Eberardi. Ele me confidenciou que
E, entre outras faculdades mediúnicas, de repente manifestou nele a de desenhar. E ele passou a desenhar vários quadros que ele doou para os conhecidos. E daí, em um certo momento, ele começou a ter vontade de colocar o seu nome, porque ele sempre colocava, como é natural, a assinatura do espírito autor da obra, ou pelo menos que dizia ser o autor da obra. E esse amigo, ele sempre, quando o Divaldo vinha ao Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, se hospedava, não digo sempre, mas diversas vezes, na casa dele. E numa oportunidade ele perguntou para o Divaldo, se contou a história, e até tem um quadro aqui que ele me deu, olha só, uma pintura, né, que ele fez. Essa aqui não tem nome de ninguém, é uma das que sobraram, as melhores todo mundo levou. Quando eu fui conversar com ele, ele tinha só essas que o pessoal foi deixando para trás, mas daí ele nos deu de presente, entre outras que nós temos aqui. Aí ele contou para o Divaldo que ele tinha vontade de assinar. Ele disse, não, coloca teu nome, mas o espírito, eu não me lembro bem a conversa, faz tempo isso, ele não vai se sentir ofendido. Se sentir ofendido é o espírito inferior. Ele disse assim que a faculdade, essa mediunidade do desenho não prova nada, não prova a reencarnação. Ele falou para o Paulo Afonso que se ele desenhava é porque ele já tinha essa aptidão em outra encarnação. E o que nós estamos vendo aqui é que os espíritos procuram aqueles que já têm maior facilidade para fazer o que é proposto. Se é escrever, aquele que já tem um certo conhecimento sobre o assunto. Se é numa língua que ele não conhece, provavelmente ele já conheceu outra encarnação. E no caso dele que ele desenhava, é porque ele já tinha sido um pintor. Mas foi que ele fez, na próxima vez que se manifestou essa faculdade, ele botou o seu nome. E para sua surpresa, nunca mais os espíritos vieram pintar por ele. Aí ficou patenteado que o espírito, no mínimo, era um vaidoso, queria colocar o seu nome, não era um espírito de grande elevação, embora tivesse a faculdade de desenhar. E então, mais uma prova de que o que em espiritismo, mais recentemente, se chamou de animismo, que é o médium colocar na comunicação grande parte do seu conhecimento. Nós vamos estudar aqui adiante, nós estamos estudando agora os médiuns inspirados, é isso, né? Não, intuitivos. Inspirados vem depois. Estamos no intuitivo ainda. Pois é, então nós vamos ver mais adiante as questões dos inspirados. Nós recebemos a ideia, como eu disse lá naquele item 15, os espíritos nos transmitem ideia, não é eu que disse, está lá no item 15 da questão 223. Os espíritos se comunicam pelo pensamento, que é uma ideia, e nós verbalizamos. Como é que nós verbalizamos? Utilizando o conhecimento que temos. Se eu receber, por exemplo, um pensamento filosófico, como é que eu vou externar isso se eu não tenho um mínimo de conhecimento de filosofia? Se eu nunca fui chegado a fazer reflexões filosóficas, se eu nunca me importei com as questões da vida, os porquês, as perguntas formuladas a respeito daquilo que observamos. Porque grande parte da população não está nem preocupada, acham que até pensar dói a cabeça. Alguns dizem que ler dá sono. Então essas pessoas têm dificuldade de exprimir uma ideia. Aí os espíritos com pensamento filosófico, como Joana de Ângeles, por exemplo, vão procurar pessoas mais capacitadas disponíveis. Não que sejam as mais capacitadas, porque Chico Xavier disse que eles procuram os disponíveis. Muitas vezes tem pessoas mais capacitadas, mas não estão interessadas no assunto. Estão interessadas nas questões materiais, querem usar a sua inteligência para enriquecer, para ganhar poder, para ter dinheiro e para viver os prazeres da terra, esquecendo das questões espirituais. Mas quando a pessoa desperta para as questões espirituais e se volta para essas reflexões, então ela é procurada por esses espíritos que utilizam o seu cabedal de conhecimento e que comumente se chama no movimento espírita de animismo. Então não existe uma comunicação totalmente isenta de animismo. Até seria impossível, porque tem que transformar o pensamento em verbalização ou em escrita.
E daí precisa ter uma bagagem de conhecimento que é externada. E nós vamos ver adiante nos estudos que muitas vezes é difícil distinguir isso. Não vamos avançar essa interpretação, essa análise. Aham. No caso, até só dando uma adendo aí, porque o que seria só possível nos médiuns mecânicos, né, que não ter essa parte desse animismo aí, mas agora nos intuitivos não, daí é impossível que aconteça. E quanto eu me localizei aqui, quanto à distinção, se é do espírito, se é do médium, aquela dificuldade, a gente lê bem na calma aqui, é bem explicado aqui, a distinção com efeito, algumas vezes é bastante difícil de fazer. Mas pode ocorrer que isso também pouco importe. Todavia, pode-se reconhecer o pensamento sugerido no fato de que não foi jamais pré-concebido. Ele nasce à medida que se escreve e, frequentemente, é contrário à ideia prévia que se tinha formado. Pode mesmo estar fora dos conhecimentos e das capacidades do médium. Então, ele pode ser contrário, se ele nunca tivesse pensado de ele estar escrevendo, e daí surge na hora, sem ele... E aqui ele faz a comparação, do médium mecânico ele funciona como uma máquina, do médium intuitivo como um intérprete. Então ele faz essa distinção ali entre o anterior e este. Podemos passar para os semimecânicos? 181? Então, vamos ver. Pode ser a Jaque Pouso fazer a leitura? Aqui. Médium semimecânico. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que à sua mão uma impulsão é dada, malgrado seu, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, precede-o. No terceiro, acompanha-o. Estes últimos médios são os mais numerosos. Deixou bem, quase que bem explicado, mas... Então, nesse médium semimecânico, ele estaria fazendo a leitura conforme vai sendo escrito, não seria isso? E também ele diz que participa das duas coisas ao mesmo tempo, tanto ele funciona como mecânico, então, ele está fazendo a leitura, mas ele pode não estar olhando ali, mas ele está recebendo pelo pensamento também, no mesmo momento em que se escreve, então é concomitante. O mecânico ele vai saber depois que está escrito, o intuitivo antes, e esse é durante a escrita. É tal com um mecânico, só que consciente. É um mecânico que sabe da mensagem que está acontecendo. A mão dele está funcionando mecanicamente, mas ele está sabendo, mentalmente ele está recebendo o pensamento, ele então está sendo intuitivo também. Alguma questão, alguma observação nesse sentido, né? Sobre os médiuns semimecânicos? É interessante que ele deixa esse relato aqui gravado no livro, né? A gente tem que lembrar que esse livro, quando ele é escrito, ele fica para a posteridade, né? Isso é uma afirmação. Esses últimos são os mais numerosos. Aí a gente pensa, será que ainda hoje seria assim? Acredito. Bom, eu não tenho que acreditar, não tenho essa consciência, mas é interessante demonstrar isso, né? Que entre esses três tipos de médiuns escreventes, os mecânicos, os intuitivos e os semicânicos,
Os mais comuns são semimecânicos, né? Nenhum outro ele deixou com registro dessa raridade, né? E esses dias a gente comentou, na atualidade até muitos desses médios que eram considerados intuitivos, escreventes da época, hoje eles são psicofônicos, porque nem se dispõem a escrever. E às vezes tem intuição e passa a reunião e ele não transmite, porque, está havendo outra comunicação, ele não vai fazer ao mesmo tempo, daí ele não pega a caneta e está escrevendo o que ele está recebendo. Eu acho que nesse sentido aqui é muito importante pensar nessa possibilidade aí de aproveitar melhor essa mediunidade nas sessões mediúnicas, nas reuniões, porque eu acho que acontece muito e passa, e os médios aí não vai exercitando, e para eles vai passando, e vai passando, e vai passando, e muita comunicação perdida por esse motivo. Pode discordar também. Aproveite. É a hora. E será que aí depois não bloqueia? Se vai deixando passar e não tá? E daí, bloqueia ou não bloqueia? Tem uma pergunta. Ó. Bloqueia a mediunidade, assim, vai indo, e o cara não tá nem aí. Como... Eu acho que só se for que nem o da pintura ali, se o espírito não é muito elevado, ele vai embora. Não deixa. aparece mais. Eu acho. E se ele... E daí agora, ela diz que se ele não for muito elevado, ele vai embora. E se ele for elevado, ele vai ficar até quando? Até alguém atender. Até o outro querer receber a mensagem dele. Mas ele pode procurar outro médico. Pode procurar. Ele também. Se tiver numa sintonia, eu acho. Não sei. Dependendo da mensagem que tem para passar também, deve ser tão... Wilson, pode ser manifestar. Na questão 230 do Livro dos Médiuns, eu estou vendo aqui na internet, diz assim, é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Diz que aqui é o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 20, item 230. Ela é um pouquinho longa, então eu estava procurando aqui, mas se nós podemos depois lá analisar. E nós, em Espiritismo, devemos evitar as paixões. Kardec nos recomenda sempre tomar cuidado na aceitação cega. O Espiritismo é racional. Nós temos que analisar, principalmente no que diz respeito a obras psicografadas que são publicadas em livros. A FERG, eu já falei várias vezes aqui, tem um grupo que analisa essas obras para ver se não há ali erros de interpretação, se não há interpolação de questões que sejam contrárias à doutrina e vários outros aspectos, além de analisar se a destinação dos direitos autorais tem um fim nobre, como uma instituição beneficente, ou a própria casa onde a pessoa atua, ou se vai para o bolso dela. Então tem várias questões que devem ser analisadas. E nós muitas vezes, até conversava antes com a Irene, temos essa paixão embutida de endeusar as pessoas que admiramos em todos os campos da atuação humana. E tem uma música do Roberto Carlos chamada O Homem. Eu já vi no movimento espírita pessoas dizendo que foi recebida por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, dada ao Roberto Carlos, a letra. E que aí é interessante, né? Porque não tem uma prova, comentários. As pessoas dizem que Emmanuel deu e pediu que não fosse divulgado que fosse de sua autoria. E as pessoas apressadamente já dizem, não, essa obra é psicografada por Chico Xavier, foi Emmanuel que fez.
De fato, a letra é bem interessante, mas será que foi o Emmanuel? Se nós formos checar na internet, existem vários checadores de mentira que dizem que não há evidências. E quando não há evidências, ou seja, não há prova, nós não podemos aceitar apressadamente por questão de paixão. E nessas questões dos médiuns semimecânicos, nós podemos perceber que, se a pessoa for analisar, ele tem ideias que muitas vezes não são pré-concebidas, mas que ele está escrevendo e está acompanhando o que ele escreve. Ele não pensou antes. E isso muitas vezes acontece nas pessoas que fazemos palestras. Nós temos um cabedal de conhecimento, porque a pessoa se prepara para o ato. Como eu disse, os espíritos procuram os médiuns mais bem preparados para o fim a que se propõe. Se é escrever uma obra, ele traz algum cabedal de conhecimento. Se é filosofia, ele tem que ser uma pessoa dada às questões interrogativas dos porquês, dos fatos da vida. Se é uma pessoa que quer escrever sobre a ciência, ele vai procurar alguém que já tem um conhecimento de física, de biologia, de química, de matemática, assim por diante. E o médium semimecânico, ele não é inteiramente passivo. Ele tem esse conhecimento. Embora ele não pense, ele começa a escrever e só acompanha o raciocínio. Ele não pensa, eu vou escrever sobre tal assunto. A mão é tomada pelo espírito, entre aspas, dizendo, né? E começa a escrever. Mas a pessoa pode dizer que está escrevendo semimecanicamente. Aí nós vamos aceitar cegamente o que ele diz? Aí precisamos analisar o conteúdo. E é bem difícil, porque quem faz a análise tem que conhecer primeiro a linguagem do espírito que assina. Já tem que ter visto ou lido outras obras por médiuns renomados, já reconhecidos como tais, do mesmo espírito. Alguém recebe lá Bezerra de Menezes e assina embaixo Bezerra de Menezes. Vamos ler o conteúdo. É uma linguagem que Bezerra utiliza em outras obras? Às vezes pode ser uma linguagem alarmista, alguma coisa para chamar a atenção. Então tem que ter uma análise. Não podemos aceitar tudo que se diz que vem dos médiuns cegamente, só porque se diz que é mediúnico. Dizem os estudiosos que as boas comunicações, as boas, têm no mínimo 30% do que nós acabamos de dizer antes de animismo. E imagine as que não são boas, então, de repente, pode ser tudo animismo. São coisas que vêm da própria pessoa que quer projetar-se por questões egóicas, mostrar que é um bom médium e se adentra a dizer coisas muitas vezes não condizentes com a verdade, que nós preciosamente aceitamos como tais por questão de paixão, por esquecermos essa recomendação de que é preferível negar 10 verdades a aceitar uma mentira. Eu sempre digo, a verdade se impõe com o tempo. Mesmo que nós a neguemos hoje, se ela é verdadeira, ela vai se impor, indiferentemente do nosso pensamento. Agora, se nós aceitarmos uma mentira, ela pode causar um grande dano, de difícil reparação depois, porque nós podemos inclusive esposar essa mentira e defendê-la arduamente, porque, como eu disse, somos apaixonados. Nós temos uma tendência a defender ideias que achamos acertadas e precisamos reflexionar, sob pena de incorrermos nesse erro de defendermos uma mentira. É preciso reflexionar. E se a gente não tem certeza, é melhor se abster. Na dúvida, se abstém. Tem umas plaquinhas que tem nas rodovias, né? Está em dúvida? No te adelante. No te adelante, eu acho que é espanhol, né? Ou tu está em dúvida se a ultrapassagem é segura, então não vá fazer. Na mesma questão, nós podemos trazer para a interpretação do que é verdade nessas questões da mediunidade. Nós temos bastante coisa aí comprovada. Só obras de Chico Xavier tem em torno de 430 obras. Nós temos várias encarnações para estudá-la. Não podemos aceitar preciosamente pseudas psicografias só porque se dizem psicografias.
Então, vamos prosseguir aqui agora com os médiuns inspirados. Maristela, pode ler para nós 182? Sim. Toda pessoa que recebe, seja no estado normal, seja no estado de êxtase, pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Como se vê, é uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta é ainda bem menos sensível, porque no inspirado é ainda mais difícil distinguir o pensamento próprio daquele que é sugerido. O que caracteriza este último, sobretudo, é a espontaneidade. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam no bem ou no mal. Porém, ela é antes a ação daqueles que nos querem bem, e dos quais, frequentemente, temos o erro de não seguirmos os conselhos. Ela se aplica a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Sob esse aspecto, pode-se dizer que todo mundo é médium, porque não há pessoa que não tenha seus espíritos protetores e familiares, que fazem todos os esforços para sugerirem aos seus protegidos pensamentos salutares. Se está bem compenetrado desta verdade, mais frequentemente se recorreria à inspiração do seu anjo de guarda, nos momentos em que não se sabe o que dizer ou o que fazer. Que se o invoque, pois, com fervor e confiança, em caso de necessidade e, com muita frequência, ficar-se-á espantado com as ideias que surgirão como por encanto, seja que se tenha um partido a tomar, seja que se tenha alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia vier, é que é preciso esperar. A prova de que a ideia que sobrevém é uma ideia estranha é que se ela estivesse em si, dela se seria melhor senhor, e não haveria razão para que não se manifestasse à vontade. Aquele que não é cego não tem senão que abrir os olhos para ver quando quer. Igualmente, aquele que tem ideias, tem-nas sempre à sua disposição. Se não lhe vem à sua vontade, é porque está obrigado a auri-las alhures em seu próprio interior. Leu até o final? Vamos até o final. Pode-se ainda incluir nesta categoria as pessoas que, sem estarem dotadas de uma inteligência excepcional e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá, momentaneamente, uma facilidade de concepção e elocução, fora do costume, e, em certos casos, o pressentimento das coisas futuras. Nesses momentos que se chamam justamente de inspiração, as ideias se derramam, seguem-se, encadeiam-se, por assim dizer, por elas mesmas e por um impulso involuntário e quase febril. Parece-nos que uma inteligência superior vem nos ajudar e que o nosso espírito se desembaraça de um fardo. Ainda é continuidade sobre o mesmo título aqui, sobre os médiuns inspirados. Vamos pedir para, já que aqui a Portaleta leu o 183 para nós, depois nós comentarmos. Os homens de gênio, de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são, sem dúvida, espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora, precisamente porque os julgam capazes, é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias. E assim é que eles, as mais das vezes, são médiuns sem o saber. Tem, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração, mais não faz do que uma evocação. Se não esperasse ser atendido, por que exclamaria tão frequentemente, meu bom gênio, vem em meu auxílio? As respostas seguintes confirmam esta asserção. Qual a causa primária da inspiração? O espírito que se comunica pelo pensamento.
A revelação das grandes coisas não é que constitui o objeto único da inspiração? Não. A inspiração se verifica, muitas vezes, com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a alguma parte. Uma voz secreta te diz que não o faças, porque correrás perigo. Ou então te diz que faças uma coisa em que não pensavas. É a inspiração. Poucas pessoas há que não tenham sido mais ou menos inspirados em certos momentos. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam, nos momentos de inspiração, ser considerados médiuns? Sim, porquanto nesses momentos a alma se lhes torna mais livre e como que desprendida da matéria. Recobra uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Estou seguindo esse? Não, eu acho que agora já vamos trocar daí não. Agora eu estava lendo ali, eu me recordei desses dias que nós estávamos estudando, que estava passando o espírito, aquele, quando era dos médiums, médiums videntes, o vidente que o espírito diz que ia ir lá no palco lá e dar uma injeção de ânimo. Então, eu me recordei agora daquela história ali, por mais que já aqui a gente está estudando os escreventes e psicógrafos. Então, mas eu lembrei daquela situação pelo pensamento ali, claro que depois não foi uma psicografia, mas a atuação do espírito eu me recordei. E outra coisa que nos parece claro aqui, que esse é mais nas situações mais comuns da vida que dá a inspiração, quanto o intuitivo já é um pouco mais patente, já é mais... E no dia também, como deixou lá no item 159, que diz que todos somos médiums no sentido geral. Então, por quê? Porque todos somos inspirados, então não tem ou quase nenhum que possa dizer que não tem uma inspiração. Já pensou? O que fosse zero inspiração, o que ia estar perdido seria o espírito protetor dele, o anjo da guarda. Como é que vai falar, dar orientação para o vivente se ele está totalmente inacessível? E até que usar um médico para transmitir para ele daí, porque senão ia ficar... então, fica... Aí, ó, o Wilson levantou a mão ali. Na questão 183, fala: os homens de gênio e de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são sem dúvidas espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. E aí eu me lembrei do Almir Sater. Vocês lembram que ele disse que recebeu uma música que ele chamou até de psicografada, isso foi num programa de televisão. A música é Tocando em Frente. Então, ver se compartilha com vocês só o pedacinho em que ele fala isso, para que nós entendamos, porque esse aqui não se trata de nós dizermos que falaram, é ele falando. Vejamos aqui. Isso é feliz. Almir, tudo que você canta é bonito, parece que você escolhe muito bem, combina com você. E como é que você participou dessa música? No que você se inspirou? Essa música, na verdade, eu acho que foi um grande presente que tanto eu como o Renato Teixeira recebemos. Eu fui jantar na casa do Renato Teixeira, sem nenhum instrumento, sem nada. Tinha um violão do filho dele olhando pra gente ali, acho que até faltando uma corda. Menino, ele era uma criança ainda, o Chico. Aí peguei o violão, comecei a dedilhar, e veio uma melodia muito rápida. O Renato, daquela forma que eu te falei, meio que estatelou o olho, saiu escrevendo uma coisa muito rápida. E naquele intervalo que a esposa dele falava: vem jantar, tá na mesa, tá na mesa.
Aí já vamos, fizemos aquela música e fomos cantar. Aí cheguei em casa, falei, fiz uma música com o Renato Teixeira e as Pressas e tal. Aí o povo lá de casa falou, então toca a música. Aí toquei a música, lembro que falaram assim, olha, uma das melhores músicas que você fez ultimamente. Mas ela veio tão rápido, tão sem pensar, e às vezes as coisas que vêm muito fácil na vida da gente não dá muito valor, assim. Então eu não percebi, assim, a mensagem da música. E todo mundo que eu mostrava essa música falava, pô, que lindo, né? E de repente toca o telefone na minha casa, ligou uma grande cantora brasileira que eu não a conhecia, só conhecia pelo trabalho dela, chamada Maria Bethânia. Parece que eu tenho alguma luz que protege essa menina também. Ela falou, amigo, você não tem nenhuma música para eu gravar? Olha, Bethânia, puxa, eu fico até assim, mas não tenho, mal dou conta pro meu gasto, assim, das músicas que eu faço, né? Até acabei de fazer uma música, mas o Renato Teixeira vai gravar essa música. Falou, então, canta no telefone para mim essa música. Aí cantei no telefone e ela falou assim, essa música é minha. Então são um monte de coincidências, assim, que eu acho que essa música veio como presente pra gente poder cantar essa mensagem tão bonita, tão otimista, né? Acho que não tem talento para fazer uma música em 1 minuto, 2 minutos, assim, letra e música pronta. Eu acho que essa aí foi psicografada mesmo. É muito linda. Então, o próprio autor está dizendo, nós não estamos por conta própria afirmando isso, que seria temerário, seria, como eu disse, uma paixão pela ideia. Mas o próprio autor, ele achou estranho porque ele começou a dedilhar uma música, e segundo ele até num instrumento que faltava uma corda, e o companheiro dele, que eu esqueci o nome, Renato Teixeira, acho que é, escreveu em 3 minutos enquanto era um chamado para fazer a refeição do almoço. E ele entende que a capacidade deles não vai até esse patamar. E a profundidade da letra chama atenção. E depois uma série de coincidências, né? Maria Bethânia ligar para ele, do nada. Olha a conexão, né? Porque Maria Bethânia talvez naquele momento tivesse maior projeção do que ele e gravou a música e foi grande sucesso. Hoje ele mesmo, já há muito tempo, gravou e faz grande sucesso com essa música pela melodia e pelo conteúdo da letra. Então os espíritos procuraram alguém capacitado, uma pessoa que se volta para essas questões. Nós podemos olhar, todas as letras deles são profundas e que já tem esse pensamento reflexivo, essa filosofia que eu falei antes, de analisar a vida e trazer para nós, por ideias suas e por inspirações, aquilo que nos auxilia a melhor enfrentarmos as dificuldades da vida. E quem nunca teve essa intuição num momento difícil ou num momento de preocupação, que já não sabe quanto relaxa e diz assim, não sei mais o que fazer, meu Deus, me ajuda. E de repente dá um estalo de tomar tal direção. Pensou, tentou, fez de tudo. Não veio nada, não conseguiu por si. Daí pede ajuda, relaxa daí. Eu, para mim, assim, ó, que eu tenho certeza de, até às vezes eu fico em dúvida se seria a inspiração ou a intuição, mas fica ali entre as duas, e me acontece muito. Em duas situações em especial. Na hora do banho ou na hora que relaxa para dormir. Isso acontece. Até questão assim que não é tanto. Assim, eu estava no trabalho e na metade do trabalho eu deixei alguma coisa, ficou para trás, aí eu nem me dei conta. Aquilo ficou, aquele detalhe lá que teria que ter sido feito e eu não me apercebi com outras coisas e foi lá. Naquela hora, ou no banho, na hora que relaxa ou na hora que vai dormir. Pá, ficou tal coisa, eu acho que ficou tal coisa. Pô, eu vou lá, não dá outra. Aquela questãozinha ficou e eu não tinha percebido. Se eu fosse pensar no meu dia, eu não ia me aperceber que aquilo estava faltando. Isso aí inúmeras vezes me aconteceu. O Wilson falou também quanto à palestra, e eu também digo que acontece muito na hora da prece. Quem de nós começa uma prece naquela como de costume? Cada um tem o seu, mais ou menos o seu padrão. E daí, de repente, começa a surgir aquilo que não pensou, que não estava ali, mas naquela hora ele surge, ele brota. Então, e se nós temos essa mediunidade, por que ela não poderia escrevê-la em outras situações?
Está comprovado que a gente tem essa inspiração, a gente tem a intuição. Se nós nos colocássemos, somos intuitivos, e nos colocamos à disposição com a caneta na mão, será que nós não escreveríamos nada? Claro, fazer uma música, daí eu tocar de mim, estão ralados, né? O que eu consegui fazer em 3 minutos com aquela dupla lá, eu precisaria 3 encarnações, eu acho, porque algumas músicas eu gosto muito de escutar, mas eu não consigo nem assobiar uma música. Não assovio uma música, eu não consigo, não tenho ritmo, não tem nada, não tenho... Quando invento de cantar, a voz não ajuda. Nada ajuda. Mais algum comentário? Já temos uns 4 minutinhos ali. Você percebe que a inspiração está muito relacionada com o preparo, com a abertura que a gente dá para aquele espírito, de alguma forma, nos dar esse apoio, né? Por ele ali, quando o Gilson comentou, eles estavam predispostos a fazer algo, mas aí, pela moralidade, pela sintonia, veio essa inspiração. Né? A inspiração geralmente vem no concurso daquele que está recebendo a inspiração, ou para um terceiro, né? Então, ela é muito... A gente tem que estar preparado para receber a inspiração. A gente não pode ficar... A criança até comentou de alguma forma que a inspiração é um processo muito próximo da evocação. A gente pede, né? A gente se dispõe, a gente se propõe a ajudar ou ser ajudado no momento de dificuldade, pensa, se preocupa, né? Pede conselho, pede orientação, e o momento propício vem mediante a nossa disponibilidade e compreensão, né? Uma comparação. Assim, ó. Digamos, aqui na casa. Nós olhamos ali no pátio e o mato tá pegando, está crescendo, tudo tem que limpar. Nós olhamos ali e vemos que tem que fazer uma palestra sobre um tema que seria, digamos, um tema bem delicado, um tema muito profundo que depende de um grande conhecimento. Nós temos que pedir para alguém fazer isso para nós. Então, vamos dizer, olha, eu quero o tema sobre tal tema, eu quero uma palestra lá, seus tantos minutos, assim, com tal enfoque e tudo. E eu tenho que pedir para o outro fazer a limpeza do pai. Quem que nós vamos procurar para fazer o trabalho? E conforme as possibilidades de cada um. Então, os espíritos, se eles têm... Eles têm um trabalho, tem uma mensagem, tem uns que vão pegar mecanicamente lá, tem outros que o que é conforme a capacidade, a possibilidade de cada um. Talvez aquele que faça a melhor palestra não ia se dar bem lá no pátio. Claro que pode que tem aqueles que têm todas as qualidades. As duas coisas também. Tem, é o que eu digo, tem aquele que tem todo. Mas, de repente, aquele que faz um trabalho está apto para aquele não está para outro. Então, os espíritos eles usam a capacidade que a gente já tem numa escolha. Claro que é uma comparação, que nunca é uma comparação, você levar o pé da letra, né? Vamos ver. Wilson. São boas observações. O Lucas diz que tem que estar preparado para receber a inspiração. E aí me veio a ideia, o que nós queremos ouvir? Porque nós vamos receber aquilo que nós queremos ouvir. Se eu de fato estiver inspirado para as coisas positivas, vou receber a inspiração de espíritos nobres. Agora, se eu quiser fazer coisas equivocadas, para dizer o mínimo, também vou receber inspiração. As obras básicas, principalmente esse livro que estamos estudando, diz que todos nós somos mais ou menos médium. Ninguém é isento dessa faculdade em algum patamar de expressão. E como disse o Marino, os espíritos vão utilizar quem está mais bem preparado, que está disponível. Jesus recomenda orar e vigiar. Eu falo isso, falo para mim, não é para os outros, mas também serve para todos nós, né? Orar para manter essa sintonia com Deus. O Marino disse que quando nós oramos, nós às vezes passamos de uma linha de raciocínio para outra, isso publicamente.
Mas quando oramos também para nós mesmos, isso também acontece. Porque às vezes eu tenho intenção de pedir ou de agradecer alguma coisa a Deus e permeia o meu pensamento outros que me alertam sobre o meu comportamento, sobre o que eu estou fazendo do aprendizado feito. Porque nós temos a consciência, que é nossa vigia constante, né, que nos alerta. E muitas vezes nós a deixamos de lado. E isso é um processo que demanda exercício. Não é porque eu sei que eu tenho que ouvi-la que eu vou ouvi-la. Eu vou ter que exercitar. Vou ter que fazer um grande esforço no começo. Repetir esse esforço. Muitas vezes deixarei de ouvi-la. E nas minhas orações e nas minhas pregações, quando eu sou um palestrante, também virão essas ideias que me alertarão, como estão me alertando agora, para falar sobre este assunto. Já temos cabedal suficiente para nos conduzirmos corretamente. Então a gente recebe essa inspiração. Como eu também disse, se a pessoa estiver desvirtuada, recebe no sentido contrário. Maristela tem alguma coisa para falar ali, estamos no fim também. Pode falar, Maristela. É só uma pergunta, assim, que eu fiquei em dúvida agora nessa situação do inspirados intuitivo, também não sei se é alguma coisa. Uma vez eu sonhei, mas aí em sonho, sabe? Eu acordei, eu sonhei com uma pessoa tocando violão e cantando uma música. E daí eu acordei, e daí eu estava com a música, com a letra, com a melodia, com tudo, sabe? Daí eu escrevi, né? Mas daí foi em sonho. Tipo, eu tava dormindo, sabe? Eu tive um sonho, assim. Só que eu acordei e tava aquela letra, daí eu anotei ela depois. Sim, ele acontece, é um outro tipo de fenômeno que acontece, que não é um psicógrafo aqui, mas acontece muito. E falando eu fiquei escutando aquele violão, aquela letra, aquela música na minha mente, assim, e daí eu digo, vou ter que escrever, mas parece que falta um pedaço ainda. Não veio mais, daí não sonhei mais. Então, estamos passando um pouquinho, mas eu vou contar uma coisa que aconteceu para amanhecer ontem, porque antes daí vamos encerrar. Eu sei que estava aqui na frente da casa espírita, que o Wilson passou aqui para a direita, para o lado da Getúlio, descendo da rua lá de cima, descendo, e passou, não dobrou para o lado certo, passou num veículo que parecia assim uma Brasília moderna, uma nova Brasília, um modelo atualizado, assim, com os vidros abertos e cantando. Mas assim, ouvia bem aquela música que ele cantava, e eu fiquei impressionado com a voz dele, com a melodia, com aquela música tão linda. Não ouvi, não lembro de dizer uma palavra, mas fiquei impressionado. E passou ali, deu para ver que ele dobrou lá na próxima esquina, lá da outra rua lá, dobrou a direita lá, e a música continuava como se tivesse um alto-falante aqui na casa. Dobrou a direita lá e fez a volta em todo o quarteirão até chegar cantando aqui na casa. E assim, aquela coisa tão linda, e eu dizia, mas como que eu não sabia que o Wilson cantava tanto, cantava tão bem, que coisa mais linda. Olha, uma música maravilhosa, uma coisa que eu gostaria de ouvir de novo aquela música. E daí hoje ele traz, dá uma treinadinha nessa que tu mostrou aí, viu, se experimenta uma hora que eu estava falando, vamos ver se não sai uma inspiração no momento aí. Mas uma das grandes paixões minha é a música. Eu às vezes fico vendo aqui esses vídeos que tem das pessoas que vão cantar em show de talento, né? E fico horas assistindo. Mas nesta encarnação eu tenho certeza, pelo menos até agora, já está quase no fim dela, de que o meu organismo não permite. Eu tenho problemas na área respiratória, a afinação não é um bicho, só tenho gosto pela música. Então vai ver que é o corpo que está dificultando, porque o espírito que passou ali estava afinadíssimo. Marino, tu sabe que eu tive uma Brasília por, eu não me lembro quanto tempo, mas quase 30 anos, eu acho. Eu a reformava e mantinha. Até que um dia eu vendi, em 2014 ou 15, eu acho. E ainda sonho com essa Brasília. Uma dessa, a Volks vai lançar uma atualizada aí para nós. Então tá, já passamos, foi uma curiosidade aí com E que cor era a Brasília, para ver se eu vejo no sonho do marido. Era amarelo, sempre pintava de amarelo, tons de amarelo. Amarelo.
Então, tá. Então, alguém está se sentindo inspirado para fazer a prece de encerramento? Vamos pedir a irradiação também para nós, em pensamento irradiar, para nossa irmã Sandra e para Eliane, que estão gripadas, não participaram hoje por isso. Assim como os demais que não participaram, mas em especial para elas que estão gripadas. Se tu não delega, nós podemos fazer. Tá, por favor. Deus nosso Pai, que estás conosco em todos os dias de nossa existência, desperta em nós esta consciência da Tua presença divina, a nos sustentar a vida, a nos animar a prosseguir na marcha evolutiva, a nos conceder os meios necessários para desenvolvermos em nós as virtudes que nos deste ao nos criarmos. Abençoada seja a terra que nos recebe, que nos propicia estes meios de, embora endividados que somos, avançarmos um pouco mais. Abençoa este grupo de estudos, Senhor, no seu propósito de aprender mais e utilizar esses aprendizados no burilamento pessoal, tornando-nos cada vez melhores, mais aptos aos trabalhos na seara do Divino Mestre Jesus. Abençoa a nossa irmã Sandra e Eliane, que estão num processo de recuperação da saúde, que elas sejam nesse momento abençoadas com as energias fluídicas manipuladas pelos bons espíritos que porventura possamos dispor. Vamos vibrar em benefício delas, como em benefício de todos nós e de toda a humanidade. Permita, Senhor, que nossas vibrações se unam a todos os irmãos que oram neste momento, neste planeta, encarnados e desencarnados. Assim, em Teu nome, em nome de Jesus, encerramos mais um grupo de estudo. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado pela participação de todos. Bom domingo. Tchau. Bom domingo. Bom domingo a todos.